Irmãos, nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12. Marcos, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 7 até o versículo 12. Com a graça do Senhor, nós já estamos no capítulo 3 de Marcos. Só faltam 13 agora. Com a graça do Senhor, nós vamos devagarzinho aprendendo, porção por porção da palavra de Deus, aprendendo com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Escute a palavra de Cristo, ouça com fé, a palavra do Senhor nos diz assim, Marcos capítulo 3, a partir do versículo 7. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer necessidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam, Tu és o Filho de Deus. Mas o Senhor Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. Vamos orar mais uma vez, pedindo iluminação do Senhor, graça para compreendermos a sua palavra. Senhor Deus, Deus bendito, Deus santo, ilumina, Deus, os nossos entendimentos, nos capacita para ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, fala aos nossos corações, nós choramos. Amém. Irmãos, nós começamos hoje uma nova sessão do Evangelho de Marcos. Nós terminamos aquela que falava a respeito dos conflitos, das brigas, das discussões nas quais Cristo estava no meio, nos quais Cristo foi colocado. E aqui é difícil dizer se nós estamos começando uma nova sessão ou se nós estamos terminando a sessão anterior. Porque Marcos aqui faz um resumo das obras de Cristo Jesus. E nós não sabemos se esse resumo finaliza ou começa uma nova sessão. Mas seja como for, nós estamos diante de um resumo. E resumos que são encontrados de forma particular em Marcos. Você não vai encontrar muitos resumos assim em Mateus, em Lucas, muito menos em João. Mas em Marcos é muito comum encontrar esse tipo de resumo. Porque Marcos gosta de escrever rápido. Marcos não demora muito relatando as coisas. Ele vai escrevendo rapidamente aquilo que o Senhor Jesus fez. Então Marcos costuma compilar tudo aquilo que Jesus Cristo fez em poucos versículos. E nós temos então muitos milagres, muitas curas, muitas expulsões de demônios em poucos versículos. Como diz muito bem J.C. Ryle, é um evangelho singularmente cheio de fatos preciosos sobre o Senhor Jesus Cristo, narrado de forma simples, concisa, de forma condensada. Então, a partir dos versículos que nós lemos nessa noite, nós veremos algumas etapas do ministério do Senhor Jesus. Nós vemos agora esse resumo dos seus feitos, nós veremos depois a escolha dos discípulos, dos apóstolos que seguirão o Senhor Jesus Cristo, depois nós vamos ver a resistência e a blasfêmia dos escribas, e depois nós vamos ver uma sequência longa de parábolas e de milagres e de mais expulsões de demônios. E aqui, irmãos, esse resumo, esse sumário que é produzido por Marcos, sem dúvida possui um propósito especial. O propósito desse resumo, o propósito dos feitos de Cristo Jesus aqui no Evangelho de Marcos não é simplesmente narrar o que Jesus fez. Não é simplesmente ser um livro que conta o que Jesus disse, o que ele não disse, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. O Evangelho não se trata de uma biografia que visa simplesmente dizer o que Jesus fez ou não. O Evangelho se trata de uma pregação da palavra por meio dos feitos e da palavra do Senhor Jesus Cristo. Marcos teve o cuidado de selecionar falas, feitos, com um propósito muito claro de levar homens e mulheres como nós ao conhecimento verdadeiro de Jesus Cristo, nosso Senhor. Com isso em mente, irmãos, nós vamos olhar esse resumo, esse sumário dos feitos do Senhor Jesus Cristo.
Nós veremos hoje como a palavra de Deus nos ensina de maneira muito clara, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina de maneira muito clara, como o ministério de Cristo nos ensina tão claramente que o Senhor Jesus se mantém firme no seu propósito e não cai na tentação da fama, na tentação da multidão. Nós vamos ver então que o Senhor Jesus ensina a nós que a grande multidão não significa sucesso e que nem toda fama é bem-vinda. Esse vai ser o tema na nossa noite. Esse vai ser o nosso princípio de estudo nessa noite. Nós vamos ver como o Senhor Jesus Cristo permanece firme em seu propósito, não se iludindo com a multidão, não se iludindo com a fama, porque a multidão não significa sucesso e nem toda a fama é bem-vinda. Veja, o Senhor vai nos ensinar e vai mostrar que a grande multidão que o seguia e que pode nos seguir hoje não significa sucesso. Veja que o versículo 7 nos inicia dando uma informação pouco comum no Evangelho de Marcos. Veja, retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. E aqui não é novidade Jesus está indo para o lado do mar. Não é novidade Jesus estar caminhando com seus discípulos. Também não é novidade Jesus se retirar para ficar isolado, para ficar sozinho. Mas a novidade aqui é que esse verbo retirou só aparece essa vez em Marcos. Em nenhum outro momento aparece. Somente aparece essa única vez, mas ao contrário, em Mateus aparece algumas vezes. E por meio do uso que Mateus faz desse mesmo verbo, nós vemos que Jesus se retira para ficar isolado. Jesus já fez isso outra vez. Jesus, diante da multidão, ele já se retirou para orar e ficar isolado. E parece que novamente ele faz isso. Diante da multidão que está o cercando, ele se retira buscando isolamento, buscando ficar só, buscando se separar do povo. Porém, o que chama mais atenção é que quando Mateus fala desse mesmo episódio no seu evangelho, ele conta algo que Marcos não nos contou. Mateus nos diz que o Senhor Jesus Cristo sabia da conspiração dos fariseus contra ele. Lembra que na última semana nós vimos que os fariseus queriam matar Jesus Cristo, que os fariseus se uniram com os herodianos para criar um plano para matar o Senhor Jesus Cristo? Mateus nos diz que Jesus sabia desse plano e então ele saiu, ele se retirou daquela região e foi ficar isolado. É provável então que Jesus se retira para fugir daqueles homens, não porque Jesus tivesse medo, mas porque não era ainda a hora apropriada do seu sacrifício. Jesus ainda precisava fazer muitas outras coisas. Jesus precisava curar ainda mais, pregar ainda mais. Por isso o Senhor se retira, sabendo do plano de tirar a sua vida e precisando ficar só. Ainda não era o tempo para que Jesus enfrente a morte. O Senhor Jesus, então, pega os seus discípulos, se afasta, se isola, vai para a região do mar, para a região costeira. E nesse contexto nós vemos que ele é seguido por uma grande multidão. Jesus busca o isolamento, mas o que ele encontra é uma grande multidão que segue ele. Veja isso nos versículos 7 e 8. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar, mas veja, seguia-o da Galileia uma grande multidão. Também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão, sabendo quantas coisas que Jesus fez, veio ter com ele. Jesus procura isolamento, mas uma grande multidão o segue. E essas pessoas, irmãos, eram provenientes dos mais distantes lugares, de uma grande e vasta faixa territorial. Eles veio de diversos lugares, por exemplo, da região da Galileia, onde Jesus Cristo iniciou seu ministério pregando, uma região que era basicamente de judeus ali, mas também havia gentios. Havia povo também da Judeia, havia povo de Jerusalém, da Idumeia. A Idumeia fica mais ou menos 190 quilômetros ao sul. Mas aquele povo andando, seguindo em animais, foram até o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos povos também de Tiro e de Sidom, cerca de 80 quilômetros de distância de Jesus, mas foram ter com o Senhor. E essa informação não deve ser ignorada, porque aqui nós vemos que a fama de Jesus cada vez mais se espalha. E aqui não precisa ser um expert na geografia do lugar, mas basta ver que pessoas estão enfrentando quilômetros de distância, a pé e em animais, para encontrar com o Senhor Jesus, porque a fama dele estava se espalhando. A fama dele não estava mais só na Galileia ou em Jerusalém, mas a fama dele se espalhava por toda a região, chegando até mesmo a Tiro e a Sidom, que eram cidades onde não haviam judeus, mas somente gentios. Isso nos leva a outro ponto. Se nós vemos que a fama de Jesus estava chegando a uma vasta região, nós vemos aqui que muita gente diferente fazia parte da multidão que seguia Jesus. Porque na Galileia, na Judeia e em Jerusalém, nós temos principalmente judeus. Embora nós tenhamos gentios, mas principalmente judeus.
Na Idumeia, além do Jordão, nós temos regiões mistas de judeus e de gentios. Mas em Tiro e em Sidom nós só temos praticamente gentios. Veja a mistura, a diversidade do povo que seguia Jesus. Não eram só judeus, mas eram gentios, ou seja, povos que não eram judeus de nascimento. Essa composição, irmãos, mostra claramente que o ministério do Senhor Jesus Cristo era para os filhos de Abraão, mas também para aqueles que não eram filhos de Abraão de nascimento. Esses eram alvos da pregação do Senhor Jesus, esses eram os alvos dos milagres do Senhor Jesus Cristo. Jesus pregava para aqueles que eram judeus e também para os que não eram. Curava para aqueles que eram e para aqueles que também não eram. É por isso que o evangelista Mateus, ele fala, citando Isaías, e no seu nome esperarão os gentios. Os povos esperavam no Senhor. Os homens e mulheres que não conheciam o Deus de Israel conheceram o Senhor Jesus Cristo. E a pregação então alcança os povos mais distantes. Isso é uma prova do amor e da compaixão do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele prega para aqueles que não são judeus de nascimento, mas para aqueles que não conheciam o Deus de Israel. Ele cura também para esses. Ele expulsa demônios também para esses. Ele cumpre o seu ministério também para eles, sendo luz para os gentios, como nos fala o profeta Isaías. Veja, aquela multidão se reunia diante do Senhor por um motivo muito simples. Veja, o versículo 8 diz, porque eles sabiam quantas coisas Jesus fazia. A fama de Cristo se espalhou por um motivo simples, porque ele fazia grandes coisas e isso impressionou a multidão, de maneira tal que a multidão se reunia por causa daquilo que ele fazia, por causa dos seus milagres, por causa das suas curas, das suas maravilhas. Isso já começa a nos chamar a atenção para um aspecto diferente da multidão. Porque a fama de Cristo Jesus se espalhava. Os rumores dos seus milagres, das suas pregações, das suas expulsões de demônios, das suas discussões com os fariseus estavam cada vez mais se espalhando. Então, sabendo disso, se junta ao Senhor. Mas a precaução de Jesus Cristo aqui diante da multidão nos chama a atenção. Veja que no versículo 9, ele recomenda aos seus discípulos que tivessem ali pronto um barco, um pequeno barco, por causa da multidão, para que a multidão não o imprensasse, não o comprimisse. Veja, a multidão agora começa a ter um aspecto um pouco diferente. Porque na primeira leitura nós podemos então achar maravilhoso o ministério de Cristo e a multidão que o ministério de Cristo atraía. Nós poderíamos pensar, veja como o ministério de Cristo está dando muito certo. Veja como milhares de pessoas de várias regiões se juntam para ouvir o Senhor Jesus Cristo. Mas com essa declaração do perigo da multidão e por outras declarações no Evangelho de Marcos, nós começamos a perceber que a multidão não é tão boa assim. Porque se por um lado nós observamos a multidão e nós pensamos nela como um povo carente, necessitado do Senhor, e é de fato, tanto é que Jesus Cristo cura no meio da multidão. Por outro lado, nós podemos enxergar em muitos momentos uma multidão de pessoas que só estão interessadas por aquilo que o Senhor Jesus Cristo faz. Irmãos, é interessante que no Evangelho de Marcos, a multidão é muitas vezes descrita como pessoas interessadas no poder de Cristo e não na palavra de Cristo, interessadas no que Ele pode fazer, não nele mesmo. A multidão muitas vezes é um problema para a pregação de Cristo Jesus, porque atrapalham muitas vezes a pregação do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes a multidão é um obstáculo para pessoas que querem chegar até o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso muito claramente. Pessoas que querem se achegar ao Senhor Jesus Cristo, mas não conseguem porque a multidão não deixa. É comum ver a descrição de pessoas que vencem a multidão para chegar até o Senhor Jesus Cristo. Parece que a multidão é algo muito ambíguo. Nós vemos pessoas necessitadas do Senhor, mas ao mesmo tempo nós vemos pessoas interesseiras. Pessoas que buscam Jesus Cristo para estar ao lado de uma pessoa famosa, de uma pessoa que pode curar, de mais um curandeiro, de mais algum que pode transformar a vida deles. E a observação aqui que faz James Edwards é muito interessante. As multidões foram audiências para o ensinamento do Senhor Jesus e são objeto da compaixão de Jesus. Mas Marcos jamais descreve as multidões se voltando ao Senhor Jesus em arrependimento e fé. Você já percebeu isso, lendo os evangelhos? Por mais que você veja as multidões indo até Jesus, em nenhum momento Marcos diz que essa multidão se arrependeu dos seus pecados ou que essa multidão creu em Jesus Cristo. Em nenhum momento. As multidões vão até Jesus, mas elas não se arrependem dos seus pecados. Muitas vezes o Senhor Jesus Cristo vai dizer, olha, vocês me procuram por causa do pão que eu posso dar para vocês. Não por causa da minha palavra.
O Senhor Jesus Cristo aqui reconhece a multidão como um perigo dele, como um perigo para ele. Tanto é que é necessário deixar um barco pronto, porque a multidão poderia espremê-lo. E é exatamente isso que significa esse verbo aqui, prensar, espremer, fazer pressão. É como se a multidão estivesse tumultuando ele. Interessante que um autor, um comentarista, comentando esse texto, ele diz que muitas vezes nós pensamos nessa multidão como se fosse um monte de necessitados procurando o Senhor Jesus Cristo, mas talvez fosse melhor pensar nessa multidão como quando nós vemos um artista famoso chegando e diversos repórteres e fãs chegam querendo tocar, querendo espremer aquele artista. Parece que é isso que está acontecendo com Jesus. Jesus chega na região e um monte de pessoas chega querendo espremê-lo, querendo tocar nele, querendo conhecer aquele homem que fazia milagres, aquele homem que fazia grandes coisas. Como Edwards diz muitas vezes, apesar da popularidade de Jesus, as multidões não são uma medida de sucesso em Marcos. Porque as multidões não são uma prova de que eles estão recebendo o Evangelho de Jesus Cristo, mas são uma prova de que eles estão interessados naquilo que o Senhor Jesus Cristo pode fazer. Fica muito claro quando nós lemos que muitos se jogavam, se arremessavam diante do Senhor Jesus Cristo para tocá-lo. As pessoas estão ali interessadas nas curas do Senhor, se arremessando, se jogando contra o Senhor para serem curados. E ao reconhecermos então, irmãos, esses aspectos, fica muito mais claro para nós que a multidão que cerca Jesus não é um sinal de sucesso ou de um ministério de sucesso. Por mais que essa multidão seja o alvo da misericórdia e da graça do Senhor em muitos momentos, não significa que elas foram salvas pelo Senhor Jesus Cristo. Não significa que elas se arrependeram e tiveram fé. Muitos procuram o Senhor Jesus pelo aquilo que Ele pode fazer, ou mesmo pela comida que Ele pode dar. Estar cercado por essa multidão não é prova que Jesus estava sendo bem sucedido na sua pregação. Muitos estavam ali por motivos errados. As multidões não são uma medida apropriada para avaliarmos o sucesso do ministério do Senhor Jesus Cristo. E é estranho pensar assim, porque nós vivemos num mundo de números. Nós vivemos num mundo de redes sociais onde tudo é medido por números. Por exemplo, um vídeo só faz sucesso quando ele tem muitas visualizações. Um perfil só é de sucesso quando ele tem muitos seguidores. Alguém só é famoso, só é reconhecido, só ganha dinheiro quando tem muitos seguidores. Tanto é que isso é prova de talento. Por exemplo, ninguém mais ouve um cantor ou crê que um cantor é muito bom, é muito talentoso, por causa da qualidade da sua voz, mas sim pelo número de seguidores. Ele canta ruim, mas ele tem milhões de seguidores. Ele não sabe cantar, ele não sabe atuar, ele não sabe dançar, ele não sabe fazer nada, mas ele tem milhões de seguidores. Porque nós vivemos num mundo assim. Num mundo que mede o sucesso pelo número de seguidores. Mas Jesus Cristo está indo na onda contrária de tudo isso. O Senhor Jesus, ele não se ilude com o tamanho ou com o número dos seus seguidores. Jesus Cristo sabe que ele não precisa desses seguidores. Ele sabe que esses seguidores não são a razão do seu ministério. Ele sabe que atrair multidões não é o propósito da sua vinda. Ele sabe que atrair pessoas para serem curadas não é a razão da sua vinda a este mundo. É provável que muitas vezes essa mentalidade numérica já tenha nos afetado e a gente nem percebe. Nos afeta de maneira mais particular quando nós pensamos que a nossa vida só tem sucesso ou não pelo grupo de pessoas que nós conseguimos ajuntar ao redor de nós. Se nós não temos muitos amigos, se nós não temos uma família tão grande, nós pensamos logo que nós somos fracassados. E nós pensamos muitas vezes aplicando isso à igreja. Se a igreja é pequena, logo essa igreja não é uma igreja de sucesso. Logo essa igreja não é uma igreja saudável. E da mesma forma nós fazemos o raciocínio oposto. Se essa igreja é grande, tem muitos membros, logo é uma igreja de sucesso, é uma igreja saudável. E aqui, irmãos, eu não estou dizendo, longe de mim dizer isso, que nós não devemos orar pelo crescimento da igreja. Nós devemos orar pelo crescimento da igreja, nós devemos falar do Senhor Jesus Cristo para que pessoas creiam e sejam salvas e façam parte da igreja. Mas a multidão não pode ser o nosso critério de avaliação. Não quer dizer, irmãos, isso, que toda igreja que possui poucas pessoas é fiel. Muitas vezes nós temos essa mentalidade, se a igreja tiver pouca gente, é porque o pastor está sendo fiel e não está se vendendo às mentalidades desse mundo. Isso não é verdade.
Nem tampouco é verdade que as igrejas grandes são sinal de sucesso. Nós já vimos que a pregação do Evangelho atrai sim homens e mulheres para Cristo Jesus e que o natural numa igreja saudável é o crescimento. Uma igreja saudável naturalmente cresce, porque numa igreja saudável o Evangelho é pregado. Numa igreja saudável as pessoas ouvem a palavra de Cristo e são salvas por Cristo Jesus. Mas o ponto é, a multidão não é o padrão para medirmos uma igreja, para medirmos um ministério, para medirmos o sucesso de alguém. A fama não pode ser o critério para julgarmos pastores, para julgarmos presbíteros, para julgarmos igreja. É possível encontrar muitos falsos mestres que ajuntam uma multidão ao redor de si. Mas não é isso que Jesus Cristo quer. Não é essa a intenção do Senhor Jesus Cristo. Porque mesmo diante da multidão, Jesus Cristo permanece firme e continua o seu ministério. Veja que o versículo 10 nos diz: pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. O Senhor Jesus Cristo continua se compadecendo de muitos e curando as suas enfermidades, de maneira que as pessoas se jogam, se arremessam, desesperados para o tocar. Ele continua operando milagres. E diante dessa demonstração, irmãos, sobrenatural do poder do Senhor, nós não podemos perder de vista a razão dos seus milagres. Jesus não estava fazendo milagres aqui porque ele estava cedendo à pressão da multidão. Jesus não estava fazendo milagres aqui porque a multidão era tão alvoroçada que ele tinha que fazer. Jesus está fazendo milagres aqui para apontar a sua obra, para dizer quem ele é, para mostrar que ele é o Filho de Deus, o Filho do homem que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra. Porque os milagres mostram claramente que ele possui autoridade para reverter as consequências do pecado. Por isso Marcos continua escrevendo que Jesus curava a muitos. Por isso que Marcos continua falando das ações sobrenaturais de Cristo Jesus, porque essas ações mostram quem ele é, porque ninguém jamais teve ou vai ter poder assim. Somente Cristo Jesus pode curar dessa forma. Somente Cristo Jesus pode expulsar demônios dessa forma, ninguém mais. E por isso Marcos narra, não para que fosse claro o sucesso de Cristo, mas para que ficasse claro quem é Jesus Cristo. Como muito bem fala Morna Hooker, para Marcos, para o autor chamado Marcos, os milagres não apenas demonstram o poder do reino de Deus, mas revelam a identidade do próprio Jesus. A autoridade investida nele é única, é a autoridade do Filho de Deus. Os milagres mostram não só o poder de Cristo, mas mostram o próprio Cristo. Por isso que quando nós olhamos para os milagres, nós não devemos olhar o poder do milagre, mas quem opera o milagre. É o Senhor Jesus. É por isso que os milagres existem. Eles não existem para juntar multidões, mas para converter os homens, para levar a fé, ao arrependimento, à conversão. Porque os milagres mostram a autoridade do Senhor Jesus Cristo para reverter até mesmo as piores das doenças. Não é à toa que depois dos milagres os demônios vão chamar Jesus de o Filho de Deus. Porque os milagres mostram quem ele é. Estando então, irmãos, diante de alguém tão poderoso, a multidão se jogava em direção a Jesus. Mas Jesus não se ilude com isso. Jesus não fica preso a isso. Nós lembramos ainda no capítulo 1, quando Jesus estava pregando e a multidão estava se juntando, então os apóstolos, os discípulos, que ainda não eram apóstolos, chegaram para ele e disseram: mestre, a multidão te procura. Jesus Cristo poderia ter dito: não, está tendo sucesso aqui, a igreja está crescendo aqui. Mas ele diz: não, a minha missão é ir para outras regiões e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus não está apegado ao número de seguidores, não está apegado à grandeza da multidão. Como aquele que reverte, seja no corpo ou na alma, as consequências do pecado, o Senhor Jesus Cristo continua operando as suas maravilhas. Os milagres anunciam o poder do Redentor e mostram que ele não está aqui para agradar a multidão, mas para cumprir a sua tarefa, para cumprir a sua missão, para mostrar a sua glória, para mostrar o seu poder, para mostrar aquele que é o Messias, o Salvador do mundo. Veja, a multidão não expressou fé nesse texto. Mas você pode crer nesse Salvador. Você pode confessar os seus pecados, se arrepender e crer nesse Salvador. Porque o Salvador não está atrás de uma multidão que busca os seus milagres, mas está em busca daqueles que com fé seguem a Ele. O Salvador Jesus Cristo não está atrás de uma multidão que o sigam e que se joguem nele loucamente em busca daquilo que ele pode fazer.
mas o Salvador está em busca daqueles que querem viver uma vida de comunhão plena com Ele, tê-lo como seu Salvador, como seu Senhor, dispostos a se arrependerem dos seus pecados, se dispostos a crerem nele como Salvador de suas vidas. O Senhor não cai na tentação da multidão. É muito triste ver pastores, verem ministros, verem crentes que estão dispostos a tudo para alcançar cargos, para alcançar fama. Pastores que estão dispostos a negligenciar ou negociar valores da palavra de Deus, valores do Evangelho de Cristo Jesus, unindo-se a falsos mestres para alcançar cargos, inclusive cargos na esfera política, cargos até mesmo no Supremo Tribunal Federal. É muito triste perceber que pastores estão negociando a fé, negociando os próprios valores de Cristo Jesus para ascenderem politicamente, se unindo a falsos mestres, pregando um falso evangelho, distorcendo a palavra do Senhor para agradar a multidão. Para agradar a multidão que os segue. O Senhor Jesus Cristo nos ensina com muita clareza nessa noite que a multidão que segue a Ele não é um sinal de sucesso. Mas Ele também vai nos dizer ainda que nem toda fama é boa. Veja que após os relatos dos milagres de Jesus Cristo contados em Marcos, nós vemos mais um evento sobrenatural. Nós vemos agora uma possessão de espíritos imundos. Veja o versículo 11. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho. E que veja que o texto fala de espíritos imundos, e aqui claramente estão se referindo a demônios, espíritos malignos, pertencentes aos reinos das trevas, o reino de Satanás. E não é a primeira vez que Jesus Cristo entra em conflito, entra em embate com essas forças malignas. Ele já foi tentado por Satanás e outras vezes ele mesmo já enfrentou os demônios e espíritos malignos. E aqui nós temos percebido através de todas essas batalhas que vão continuar, que o Senhor Jesus Cristo ele mostra em todas elas a sua autoridade para subjugar Satanás, para subjugar os espíritos imundos, para fazer o que ele quer com eles. Isso fica mais nítido quando Marcos nos diz que os espíritos se prostravam diante do Senhor, se prostravam diante de Cristo Jesus. E sempre, irmãos, ou quase sempre que essa palavra se prostrar acontece, é porque existe alguém que é inferior se submetendo a um superior. E é exatamente isso que acontece. É um espírito imundo se submetendo àquele que é superior, àquele que é Senhor, àquele que é Rei, àquele que é Deus. Os espíritos reconhecem quem é o Senhor Jesus Cristo e logo se prostram diante dele. E logo então exclamam: Tu és o Filho de Deus. E aqui, irmãos, é uma frase difícil de entender, não na sua frase simples, mas na intenção desses demônios, na intenção desses espíritos imundos. Porque nós não sabemos qual é a intenção desses espíritos imundos. Porque, de fato, eles declaram uma verdade. Mas qual é a intenção deles declararem essa verdade justamente quando Jesus estava evitando a multidão? Alguns pastores vão dizer que eles citam essa frase, Tu és o Filho de Deus, para aumentar ainda mais o alvoroço da multidão. Enquanto Jesus fugia da multidão, enquanto Jesus se fugia do sucesso, do aparente sucesso, os demônios parecem ajudar a multidão e dizem: olha, esse é o Filho de Deus. Para que a multidão perseguisse ainda mais, para que a multidão fosse ainda mais atrás. Tanto é que Jesus Cristo manda eles calarem a boca na mesma hora. Não falem isso. Não tragam a público essa verdade. Talvez também esses demônios estejam diante de tamanha autoridade que eles são tentados, ou chamados, ou convencidos a clamar. Mas a má intenção desses demônios parece ser mais clara que uma boa intenção, certamente. E aqui nós vemos, irmãos, como até mesmo os demônios declaram que Jesus é o Filho de Deus. E aqui nós temos visto, irmãos, constantemente, que os demônios sabem essa verdade, eles reconhecem essa verdade, mas que isso não significa salvação. Os demônios declaram uma verdade: Jesus de fato é o Filho de Deus, mas isso não os salva. Isso não salva os demônios. O fato deles saberem a verdade, o fato deles declararem a verdade não é suficiente para a salvação, porque eles declaram sem fé.
Eles declaram sem amor, sem devoção ao Senhor. Os demônios sabem que Deus existe. Os demônios creem que Deus existe. Mas essa fé que eles têm não é a fé salvadora. A fé que Jesus Cristo pede, a fé que Jesus Cristo diz que combina-se com arrependimento, não é essa fé. Não é a fé que os demônios têm, porque essa fé não se submete ao Senhor Jesus Cristo. Os demônios não estão prostrados porque querem diante do Senhor. Eles estão prostrados porque precisam estar prostrados diante do Senhor. Não é a fé que salva a fé que esses demônios possuem. Mas a fé que o Senhor Jesus Cristo pede é a fé verdadeira. A fé que está unida ao arrependimento, que forma a nossa conversão, que forma a nossa conversão, a nossa mudança de vida e nos leva para o Senhor. E fica claro que conhecer a verdade a respeito de Deus não é suficiente para nos salvar, porque os demônios conhecem, mas não são salvos. De maneira muito interessante, um dos puritanos, não me lembro qual, ele disse que no inferno não existe ateu. E essa é uma verdade muito, muito verdadeira, é clara. No inferno não vai existir ateu. Ninguém vai duvidar de Deus no inferno. Mas isso não quer dizer que essa fé vai salvá-los. Conhecer ou saber que Deus existe não é suficiente. Saber que há um Deus, saber que Ele tem um filho, saber que esse filho é filho de Deus não é suficiente para a salvação. Porque essa não é a fé que o Senhor exige. Tanto é que diante da proclamação dos demônios, Jesus Cristo responde no versículo 12: mas Jesus lhes advertia severamente que não o expusessem à publicidade. E nós pensamos, por que Jesus Cristo não quer que uma verdade seja declarada sobre ele? Porque o que os demônios disseram, seja qual for a intenção, é uma verdade. Jesus é o Filho de Deus, mas Jesus não quer que isso seja declarado. Por quê? E nós já vimos, irmãos, que algumas vezes no Evangelho de Marcos, Jesus proíbe essas declarações a respeito dele. E ele adverte aqui severamente, ele repreende severamente. Nós vemos, irmãos, que não é a primeira vez que Jesus Cristo proíbe um demônio, ou manda um demônio ficar calado, proíbe um demônio de falar sobre ele. No capítulo 1 ainda, no versículo 34, nós lemos que Jesus Cristo também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus Cristo não permitiu que os demônios falassem no capítulo 1, também não permite que esses demônios falem agora. Jesus exercia tamanha autoridade que ele mandava, ordenava que eles ficassem calados e eles ficavam. Mas não é tão simples assim. Porque se o Senhor já ordenou demônios para que não falassem, ele também já ordenou pessoas para que não falassem a respeito dele. Quando ele curou um leproso, ele disse que não deveria falar. No capítulo 5, quando ele ressuscita uma menina, ele também proíbe que se fale. Quando ele cura um surdo-mudo, no capítulo 7, ele também proíbe. Quando ele cura um cego, no capítulo 8, ele também faz a mesma proibição. Por quê? Porque Jesus pede tanto segredo. Porque Jesus não quer publicar, não quer trazer a público que ele é, de fato, Filho de Deus. Certamente nós temos visto algumas respostas. A primeira delas é que é necessário cautela, e Jesus sabia da cautela que era necessária para que seu ministério não fosse comprometido pelas autoridades. Se a verdade a respeito do Senhor Jesus Cristo tomasse proporções erradas na hora errada, ele poderia ser morto antes, ele poderia ter o seu ministério interrompido. E não era essa a vontade do Senhor. Era importante que o seu ministério e que as notícias a respeito do seu ministério corressem no tempo adequado, no tempo certo. Além disso, Jesus parece se preocupar com a possibilidade de que ele fosse mal compreendido. Parece que os demônios, de maneira muito esperta, queriam dizer: esse é o Filho de Deus, esse é o Filho de Deus, para a multidão, para que a multidão então reconhecesse em Jesus Cristo apenas um homem divino, ou seja, um fazedor de milagres. Parece que os judeus, ou melhor dizendo, os demônios querem fazer com que os homens ali, tanto judeus como gentios, creiam que Jesus Cristo é apenas mais um fazedor de milagres. Mais alguém poderoso, não um Messias, não um Salvador, não aquele que pode salvar a alma. Parece que os demônios se interessavam muito em distorcer a mensagem do Evangelho. Jesus é apenas mais um homem poderoso, mais um homem divino, mais um semideus, mais um que pode fazer milagres, mais um curandeiro. Ainda nós podemos citar o fato de que a revelação sobre o Senhor Jesus Cristo deve ser feita de forma progressiva, passo a passo. O Senhor Jesus Cristo não queria pular etapa. Mas aqui nessa passagem nós temos uma questão a mais. Uma questão que nos chama a atenção. Porque
Por mais que fosse verdade aquilo que os demônios declaravam a respeito do Senhor Jesus Cristo, não era interesse do Senhor que esses demônios fossem os porta-vozes dessa mensagem. Porque eles eram agentes do maligno, agentes dos demônios, agentes do reino das trevas. Por isso eles não poderiam ser portadores da verdade do Senhor. Nem toda a fama é bem-vinda, por mais que fosse verdade o que eles declaram, mas aqueles que declaram tiram crédito da mensagem. É tão estranho porque muitas vezes nós ouvimos homens, pregadores, que estão falando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Não, mas ele faz isso e isso. Não, mas o que ele disse aqui é verdade. Então nós começamos a ouvir mensagens de homens que não têm uma vida íntegra, que não têm uma teologia íntegra, mas porque naquele vídeo ele fala a verdade. Não é só importante falar a verdade. É preciso ser um agente da verdade. E esses demônios não eram agentes da verdade. Por isso, quando nós vemos um pregador, um pastor, que fala mentiras, que vive uma vida de iniquidade, uma vida de pecado, que é de falso um falso profeta, não é porque numa pregação, numa ocasião, ele falou a verdade que nós devemos ouvi-lo. Verdade é verdade, sim. Mas nós não devemos dar crédito, dar credibilidade àqueles que são conhecidos por justamente não falarem a verdade de Deus e por justamente viverem uma vida oposta à vida de Deus. Os demônios falavam era verdade. Contudo, Jesus não queria dar credibilidade aos agentes da mentira, nem mesmo quando eles falavam a verdade. Você já pensou como é perigoso nós darmos crédito a homens mentirosos, a falsos profetas, quando eles dizem a verdade? Porque quando nós damos créditos a eles, quando eles falarem mentiras, as pessoas também vão crer nele. Quando você dá crédito a um mentiroso, quando fala a verdade, quando ele falar mentira, nós não vamos saber mais distinguir. Nós vamos ter dificuldades em distinguir. Por isso o Senhor Jesus Cristo faz questão de não dar crédito aos agentes da mentira. É preciso que a nossa mensagem seja verdadeira, mas é preciso também que nós sejamos agentes da verdade, pois nem toda fama é bem-vinda. Jesus Cristo, não interessava ao Senhor Jesus Cristo ter a fama de ser proclamado por demônios, ter a fama de ser enviado por demônios ou de ter comunhão com os demônios. Nós vamos ver alguns domingos à frente que o próprio Senhor Jesus Cristo foi acusado de expulsar demônios pela autoridade de Beelzebul. Isso porque ele não quer se meter ou se envolver com os demônios. Imaginem se Jesus Cristo permitisse que os demônios falassem sobre ele. Quão piores seriam as acusações a respeito do Senhor Jesus. Jesus Cristo não quer nenhum tipo de ligação com os demônios, com os agentes de Satanás, com os agentes da mentira. Que a fama a todo custo não vale a pena. Isso, irmãos, nos faz pensar a respeito de algumas questões. Muitas vezes nós temos igrejas muito grandes, fazem obras sociais impressionantes, que ajudam aos pobres, que fazem obras de caridade, chamam a atenção por isso, mas que pregam um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que distorcem a palavra de Deus, que caminham para longe do Senhor, e logo a gente pensa nessas igrejas e a gente fala, não, mas eles ajudam tantas pessoas. Eles não pregam o evangelho verdadeiro, mas eles ajudam tantas pessoas. Eles misturam o evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus, com mentiras, mas eles fazem tanto, eles fazem tantas obras, eles cumprem tanto os mandamentos do Senhor. Nós vemos aqui no Senhor Jesus Cristo, não basta simplesmente uma vez ou outra falar a verdade. É preciso ser um agente da verdade, ser um discípulo de Cristo Jesus. Prova disso é que agora o Senhor Jesus Cristo não aceita ser proclamado pelos demônios, mas nos versículos seguintes, nós vamos ver com a graça do Senhor no domingo que vem, ele escolhe apóstolos para serem portadores dessa mensagem. Jesus Cristo não quer que essa mensagem seja proclamada por todos. Ele quer que essa mensagem seja proclamada por aqueles que ele escolheu e enviou. Os demônios não são chamados para essa obra, mas os discípulos, os apóstolos, a igreja do Senhor Jesus.
Sim, amada. Por isso, não caia no engano da fama. Não caia no engano do sucesso. O Senhor Jesus Cristo não vai avaliar o ministério pastoral de alguém por quantas vidas ele trouxe para a igreja, mas será avaliada a sua fidelidade. Se ele foi fiel ao Senhor, se ele foi fiel à igreja, se ele trabalhou, se ele derramou sangue pela igreja de Cristo Jesus. Da mesma forma, você não vai ser avaliado diante do Senhor pela quantidade de pessoas que reconhecem a você. Você vai ser avaliado pelo Senhor se você buscou a glória do Senhor, se você buscou a glória de Cristo, se você amou ao Senhor e amou o próximo. Se engana aquele que pensa que a multidão é o padrão para as nossas ações, é o padrão da nossa vida. Quando nós vemos o exemplo de Cristo Jesus, nós vemos como nós não podemos cair no pecado da idolatria. E qual é o pecado da idolatria aqui? Quando as outras pessoas se tornam ídolos para nós. Quando a opinião das outras pessoas são mais importantes do que as opiniões de Deus. Quando a opinião da multidão é mais importante do que a opinião de Deus para as nossas vidas. Cristo não fez assim. Cristo sabia que o mandamento do Senhor era o que ele deveria viver. Por isso, as pressões do mundo, as pressões da multidão não poderiam levar Jesus Cristo a mudar o curso do seu ministério. Porque ele sabia onde o seu ministério estava firmado. Aprenda a firmar a sua vida na palavra de Cristo e no próprio Senhor Jesus Cristo. Não firme o seu ministério no medo dos homens, no temor de homens, como já foi citado aqui. Não tema as consequências das más falas, da perda das amizades. Reconheça que nem toda fama, nem todo reconhecimento, nem todo elogio vale a pena. É necessário ser fiel, como Jesus Cristo. A multidão que agora cerca Jesus e roga por Jesus Cristo e aclama Senhor Jesus, é uma multidão muito semelhante àquela que na cruz, ou que antes da cruz vai gritar, crucifica-o. O Senhor Jesus Cristo não dependia da multidão para seguir a sua vida e o seu ministério. Não dependa da multidão para seguir a sua vida com Cristo. Não pense que a igreja depende da multidão para seguir a sua vida com Cristo. Que Deus, o que Cristo exige de nós é fidelidade, é amor, é devoção a Ele, é vivermos de acordo com aquele que nos chamou, aquele que nos salvou. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus que nos salvou, Deus que nos ensina que a multidão, os muitos homens, os muitos seguidores, não são o verdadeiro padrão de sucesso. Deus que nos ensina que nem toda fama é bem-vinda, nem todo reconhecimento é bem-vindo. Nós te louvamos, Senhor, porque Jesus Cristo permaneceu firme nos seus propósitos, não sendo iludido pela fama, pelas multidões, porque mesmo quando Satanás ofereceu todo o mundo e a glória dos reinos a Cristo Jesus, o Senhor Jesus Cristo não aceitou a sua proposta, não cedeu à tentação. Nos ajuda, Senhor, a sermos como nosso Salvador, a sermos como nosso Senhor Jesus Cristo, não cedendo à tentação de sermos famosos, reconhecidos, elogiados, mas nos ajuda a servir com amor e devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a perceber que a nossa vida como igreja, a nossa vida como servos, não devem ser avaliadas pela quantidade de seguidores que nós produzimos, mas sim pela fidelidade ao propósito que o Senhor nos deu na Tua palavra. Nos ajuda a vivermos como Teu Filho, nos ajuda a vivermos como Cristo Jesus, seguindo o ministério de pregação da palavra, de amor cristão, vivendo aquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Ele que é o Filho de Deus, Redentor do mundo, o Senhor da igreja, aquele que salva por meio da fé e do arrependimento. Nós rendemos graças ao Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.